Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Paz, Senhor. Bom, estamos aqui para mais um programa chamado do Servo, onde nós trabalhamos aqui junto com os companheiros à mesa a experiência que Deus tem dado aos chamados, né? Como que Deus age no projeto de salvação na vida do homem. Isso para nós tem sido um ensino enriquecedor, assim, maravilhoso, porque é onde nós aprendemos a salvação como ato da soberania de Deus e que depende de um processo onde o Espírito Santo entra como um agente que vai santificar o homem para herdar o resultado, que é exatamente a bênção da salvação como resposta, como conclusão desse projeto maravilhoso. Então Deus age e o homem responde à voz de Deus, e nesse processo há uma interação onde nós chamamos esse processo de comunhão, onde Deus fala com o homem fala com Deus, e o homem vai a cada dia compreendendo o que Deus tem para a sua vida, de forma que nós chamamos de viva. Por que viva? Porque Deus é vivo e Deus fala. E o homem precisa ouvir a sua voz, porque a voz de Deus é que santifica o homem. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. E sem fé é impossível agradar a Deus. E como que o homem vai construir a sua fé ou acrescentar a sua fé? Enquanto ele estiver ouvindo a voz de Deus. E aqui nós vamos trabalhar hoje com a experiência de Zaqueu, que era um cidadão judeu, porém ele era cobrador de impostos e trabalhava para os romanos. É sabido que o Império Romano dominava a região de Israel. Israel estava subordinado ao governo romano. Portanto, toda nação subordinada tinha que pagar impostos. E Zaqueu foi tido como traidor porque ele trabalhava para os romanos cobrando impostos dos judeus. E não só cobrava impostos, como também ele defraudava, ou seja, o imposto era um valor, ele cobrava mais e dava uma porção por certo para os romanos, o que era justo para os romanos, e outra parte ele ficava para ele. Então, Zaqueu não era uma pessoa querida, pelo contrário, ele era hostilizado pela nação, pelo povo judeu. Portanto, dentro de um contexto racional, ninguém salvaria Zaqueu. Mas como a salvação é de Deus e não depende do homem, Deus salva quem Ele quer, como Ele quer, da maneira que Ele quer. E isso vai depender só da aceitação do homem. E a Bíblia diz que Zaqueu, quando soube que Jesus estava passando por ali, ele decidiu ver Jesus. E quando ele decidiu ver Jesus, a Bíblia diz uma coisa maravilhosa. Deus, na pessoa de Jesus, o viu primeiro. E é esta experiência que nós vamos trabalhar aqui nesta manhã. Quando você desejar ver Jesus, saiba que ele já te viu primeiro. E ele está mais ansioso do que você de trazer para a sua vida esse projeto maravilhoso que nós chamamos de projeto de salvação. Portanto, vamos ler aqui um versículo da palavra de Deus e depois os companheiros que estão aqui à mesa, o pastor Miguel e o pastor Alonso, né, vão nos ajudar aqui a construir essa narrativa, né, maravilhosa da experiência de Zaqueu. Portanto, o texto bíblico está em Lucas 19, versículo 5. E quando Jesus chegou àquele lugar,
olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, pastor Miguel, está com a palavra. A paz do Senhor a todos. A experiência de Zaqueu nos traz detalhes que são muito importantes sobre o processo de salvação na vida do homem. A primeira situação é olharmos não só o aspecto histórico, mas também profético, porque ele estava em Jericó. Jericó era uma cidade muito próspera na época, era conhecida como a cidade das palmeiras, havia produção de bálsamo, havia produção de tâmaras, produtos muito ricos para aquele momento, e ali acontecia a situação de Zaqueu, que tinha prosperado na vida material através do que ele tinha conquistado como chefe dos publicanos. Mas para isso, ele rompeu com a sua herança, que ele era judeu. E aí isso acontece numa cidade que profeticamente aponta porque Jesus estava passando em Jericó para subir para Jerusalém, onde ocorreria o cumprimento do projeto de salvação do homem. Ele seria morto na cruz. E quando Jesus passa, ali nós vemos que se cumpre a eleição do homem, porque Deus havia eleito Zaqueu, e quando Jesus passa, era para cumprir o projeto de salvação. E Jesus passou ali, no lugar, Jericó é a cidade mais baixa habitada no planeta, é menos 200 metros abaixo do nível do mar. E aponta para que Jesus ele foi no lugar mais baixo da terra, venceu a morte para nos dar a salvação. Então, aquele homem que estava afastado da herança não podia participar dos ritos, de todos os cultos que Israel tinha, porque ele tinha traído o povo judeu, trabalhando para os romanos, cobrando impostos. Era assim que ele era considerado diante dos judeus. Então ele não tinha mais chance numa vida espiritual. Mas aí que entra a misericórdia de Deus, porque onde Jesus passava, maravilhas aconteciam. E Zaqueu ele tinha naquele momento, naquele lugar, apesar de ser uma cidade próspera, ele não tinha condição nenhuma de alcançar a eternidade, porque tinha abandonado a herança que estava no povo de Israel. Ele estava distante de Deus. Mas quando Jesus passa, ali ele vê a oportunidade. Jesus passaria ali, no lugar mais baixo da terra, e daria a ele a chance de ter um encontro com o Salvador. E isso acontece. Quando Zaqueu vê aquela oportunidade, a multidão o impedia, ele tem que usar de recursos que ele conhecia, ele estava distante da herança, estava distante, ele só tinha mesmo o que ele conhecia na conquista que ele tinha tido como um publicano. Mas ele rompe a multidão, ele tenta de qualquer maneira ver Jesus. E é ali que está o mistério. Porque antes que ele percebesse, Jesus já tinha visto e ali ele faz o chamado. Miguel, ele era de baixa estatura, né? Por isso ele usa um recurso comum, né? Ele decidiu subir numa árvore e para que ele pudesse ver Jesus, né? Ele queria vê-lo de qualquer maneira. Então, o homem, quando ele deseja uma bênção, ele usa os recursos que ele tem, né? Ele quer, ele sobe, ele se esforça, ele se empenha. E é interessante o que você disse, né? Quando ele sobe na árvore, Jesus manda que ele descesse, né? Não só manda que ele descesse, como se chamasse a atenção dele. Não, desce porque hoje me convém pousar em tua casa. Que coisa maravilhosa. Então, o homem dá um passo para Jesus, Jesus já deu outro para ele lá atrás, lá no projeto. E é isso que talvez, pastor Alonso, a gente vai compreender aqui, porque a salvação, ela tem um processo que é
que nós chamamos de eleição, ato e processo. Então, na eleição, Deus elege o homem desde a eternidade. Então, Jesus viu Zaqueu lá na eternidade. E quando ele manda que ele descesse, aqui está um ponto que é fundamental, que pouca gente consegue compreender. Quando Jesus diz, desce, ele desceu. Quando Jesus disse assim, eu vou na sua casa, ele abriu a porta da casa. Né? E quando Jesus entrou na casa, o que a Bíblia diz? Que Zaqueu recebeu Jesus gostoso. Gostoso quer dizer com felicidade, com alegria, com festa. Né? Para ele, teria sido talvez a coisa mais importante da sua vida, receber Jesus em casa. Então, o projeto é muito simples. Agora, a aceitação é que é o problema do homem, né? Muitos não aceitam. E aqui, nesse sentido, antes desse encontro de Jesus com Zaqueu, Jesus tinha se encontrado com um mancebo de qualidade, né? Que, ao contrário de Zaqueu, era um jovem de muitas qualidades, que observava a lei e os profetas, conhecia completamente a palavra, observava tudo e foi irretocável. E quando, no diálogo dele com Jesus, Jesus achou que ele realmente era tudo isso. E após a conversa, Jesus disse, falta só uma coisa. Vai, vende tudo que tens e terá um tesouro no céu. E o que é que ele fez? Ele ficou triste com aquela palavra, porque amou mais a riqueza do que a palavra de Jesus. E por isso, ele rejeitou o chamado de Jesus, tendo muita qualidade. Zaqueu, que tinha muitos defeitos, né, foi o contrário. Ele aceitou a palavra de Jesus, e quando ele aceitou a palavra de Jesus, não precisou nem de Jesus falar para ele rejeitar a sua, vamos dizer assim, dar o seu dinheiro para os pobres. Né? O que ele disse? Se de alguma maneira tenho prejudicado alguém, defraudado alguém, eu, por minha iniciativa, restituo quadruplicado, ou seja, 4 vezes mais. Ou seja, ele, por si só, já tomou a iniciativa de colocar as coisas em ordem. Então, um rejeita e o outro aceita. E aí vem aquela conclusão. Deus não vai aceitar o homem porque ele tem muitas qualidades e nem vai rejeitar porque ele tem muitos defeitos. Né? Deus vai aceitar o homem quando o homem aceita a sua palavra. E esse é o ponto fundamental aqui que nós aprendemos na vida de Zaqueu. Isso está muito ligado ao livre-arbítrio, né? A livre escolha. O ato da salvação, ele é da soberania de Deus. É uma escolha de Deus. Mas no processo, a escolha do homem interfere. A escolha ela é pessoal. Quem tinha que escolher era Zaqueu. Ninguém podia escolher por ele. E é muito interessante a riqueza dessa doutrina da salvação na vida de Zaqueu. Zaqueu queria ver Jesus. E é natural que as pessoas elas tenham curiosidades sobre Jesus, queiram saber mais sobre Jesus. Às vezes vão em um culto, atendendo a um convite. Mas o que Deus tem para o homem é muito mais do que simplesmente saber quem é Jesus. Havia uma multidão, eu fico imaginando ali Zaqueu em cima daquela árvore, que era uma figueira brava, né, que não produz fruto, e até assim, os frutos eles são amargos, né, eram figos amargos, o sicômoro. Mas era muito interessante quando Zaqueu estava ali em cima, tinha uma multidão. Quem era Jesus? Ele não ia conseguir identificar. Ele não ia falar, é aquele ou esse, ele não conhecia. Ele tinha ouvido falar alguma coisa, sabia que Jesus estava passando, mas ele não conseguiria identificar. Tinha outras pessoas ali perto, ele poderia até confundir quem era Jesus. E o interessante é que Jesus não tinha para ele só dele saber quem era Jesus ou só ver Jesus. Jesus tinha para ele um compromisso de vida,
A salvação, ela envolve um compromisso de fidelidade, de santificação. Quando ele sobe na figueira, há um aspecto ali muito interessante, que a figueira representando o homem, os recursos humanos, a capacidade humana de em algum momento na vida, se acender, de se destacar, de ter uma capacidade de enxergar mais ao longe. Zaqueu, ele sobe em uma figueira brava que não produz fruto, como um recurso dele para alcançar uma bênção que é eterna. E esse é um recurso muitas vezes até usado. As pessoas usam recursos próprios para buscar a Deus. Mas quando Jesus para tudo, olha para ele e fala assim, desce depressa. A salvação, ela envolve isso, uma mudança de posição. Zaqueu tinha um ponto de vista quando ele estava em cima da figueira. Ele conseguia enxergar Jesus de um ângulo. E o projeto de Deus não era que ele visse Jesus longe ou em meio a uma multidão. A operação do Senhor era muito pessoal, individual, era extraordinária. Tem um detalhe que eu queria dizer, que Jesus o chamou pelo nome. Isso certamente deve ter sido um susto para Zaqueu. Zaqueu nem sabia, nem conhecia Jesus. Estava ele tentando ver ali na multidão quem era, mas Jesus já conhecia Zaqueu pelo nome. Desde a eternidade. Desde a eternidade. Então, o Senhor, ele conhece o chamado. A eleição de Zaqueu, a gente vê clareza aqui. O Senhor já conhecia Zaqueu, conhecia os detalhes da vida dele, conhecia o momento. Aquele era o momento do chamado dele. E o Senhor fala assim, desce depressa. É interessante que Deus tem pressa de salvar. Deus tem pressa de transformar a vida do homem. O pastor Miguel falou um detalhe muito importante. Jesus estava passando em Jericó, ia para Jerusalém. Jesus não voltou mais em Jericó. Aquela era a oportunidade de Zaqueu. Se Zaqueu tivesse rejeitado aquela oportunidade, por qualquer motivo que seja, ele teria perdido a última oportunidade de ter uma experiência real com Jesus. E Zaqueu foi muito obediente. Isso foi muito extraordinário no chamado dele. Zaqueu, desce depressa. Ele desceu na hora. E a palavra diz que ele desceu rapidamente. E ele abriu a casa para Jesus. O pastor Miguel usou uma expressão que ela até já é conhecida na obra, que eu acho muito extraordinária, que diz assim, aonde Jesus está, o milagre acontece. E nessa experiência de Zaqueu, o milagre aconteceu dentro da casa dele. A gente imagina o seguinte, você vai receber uma visita ilustre, você vai arrumar a casa, preparar a casa, acerta lá uma outra coisa e tudo. Zaqueu não teve tempo disso não. Do jeito que a casa estava, Jesus entrou. E a salvação é isso. Às vezes as pessoas não vão esperar arrumar aquilo, vou esperar isso. Não. O Senhor ele quer entrar na sua casa hoje. O Senhor disse assim, hoje me convém pousar em tua casa. O momento é hoje. A casa aqui fala do coração do homem. Exato. Né? E às vezes a pessoa pensa que precisa de arrumar a casa, de arrumar a vida para Jesus entrar. Não é assim. Né? Jesus entra, a Bíblia diz assim, vinde a mim, mas do jeito que você está. Não precisa de arrumar primeiro. Ele já sabe quem nós somos, né? Como é a nossa vida. Ele já sabe tudo. Então, deixa ele entrar, porque depois que ele entra, que a casa vai ser arrumada, né? E não antes, preparando para ele entrar. E o interessante é que ele arruma a casa. Se dentro do coração há tristeza, Jesus entra e ele leva alegria. É isso mesmo. Se há falta de esperança, ele leva a esperança. Se há falta de paz... Então, como o coração de Zaqueu estava, a casa estava, Jesus entrou. E esse milagre no interior da vida do homem, esse milagre, ele é extraordinário e leva ao arrependimento. E aí Zaqueu, nesse momento especial, ele diz assim, olha, se eu falhei, eu vou devolver, vou restituir, né? Eu vou dar aos pobres a metade do que tem. É um momento que ele se arrepende, que ele, na jornada dele, ele pode ter falhado.
e ele se arrepende, e o Senhor Jesus diz assim: hoje veio salvação a esta casa. E eu queria encerrar esse comentário dizendo sobre isso. Hoje. Tem um texto em Hebreus, capítulo 3, versículo 15, que diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Há um tempo chamado hoje. Hoje é o tempo da salvação. Hoje é o dia que Jesus quer operar no seu interior. A casa está desarrumada? Ele tem poder para arrumar. E sempre lembrando que a salvação, ela é um ato da soberania de Deus. Então, se ouvides a voz do Senhor, o que é que nós estamos fazendo aqui? Nós estamos trazendo a experiência de como Deus agiu na vida de Zaqueu. Mas assim como Deus agiu na vida de Zaqueu, ele agiu na minha vida, na vida do pastor Miguel, na vida do pastor Alonso, na vida da igreja, porque a igreja só existe porque ouviu um chamado direto de Deus para o seu coração. E quando ela atendeu o chamado, pronto, ela se tornou parte da igreja. E aí, nesse processo que estamos hoje, caminhando como igreja, até que Jesus volte para arrebatar a sua igreja. E nós estamos vivendo esse momento da evangelização, em que a igreja está saindo para cumprir a ordenança de Jesus e de evangelizar os povos. E seguindo essa orientação, o Senhor, ele nos chama pelo nome, porque o nosso nome, a nossa vida é profética. Às vezes afastados de Deus, mas Jesus, ele vai nos chamar e chama pelo nome. E Zaqueu ali, a multidão, os judeus, olhavam para ele como o nome que eles davam para Zaqueu: traidor, publicano. Era assim que eles viam. Mas Jesus o chama pelo nome, Zaqueu. No hebraico, esse nome tem uma raiz que quer dizer aquele que será inocente, que vai ser limpo. Quando Jesus chama ele pelo nome, ele aceitou o chamado, por isso que a expressão o recebeu gostoso, porque já não era a lei que o acusava, todos acusavam Zaqueu. Ele sabia, a figueira brava é ele que não dava fruto nenhum. Figueira fala da profecia de Israel. Para Israel ele nunca daria fruto, por isso que era um fruto que não podia se alimentar. Mas quando Jesus chama pelo nome, esse nome tem no radical hebraico falando aquele que vai ser inocente, que vai ser purificado. E na palavra, existem 2 versículos que têm o mesmo radical de quando Jesus chama Zaqueu. Em Salmo 51:7 fala assim: purifica-me e ficarei limpo. É o que Zaqueu desejava. Ele desejava que não mais a lei o acusasse, mas ele seria liberto pelo Senhor Jesus quando o chamou pelo nome, porque era a graça de Jesus anulando a acusação da lei. Jesus não acusa ninguém, ele nos chama para fazermos parte. E o outro texto é Isaías 1:18. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Era o que Jesus estava oferecendo ali no chamado, porque nada é forçado. Mas uma vez que Zaqueu recebeu gostoso, ele aceitou entrar no caminho e receber a salvação do Senhor Jesus. Maravilha. Pastor Miguel, tem um texto na palavra que acho que ele resume a história de Zaqueu, que é em João capítulo 15, versículo 16. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Amém. Glória a Deus. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, né? Aqui nesse episódio maravilhoso na vida de Zaqueu, né? Só reforçando o que o pastor Miguel disse aqui, quando ele disse quando Deus entra e purifica o homem, né? Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, né? Não é o homem que se liberta sozinho, mas é o Filho, é Jesus que liberta o homem. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E então, se você estiver pensando em procurar Jesus, é simples, deixa que ele entre na sua vida
E Ele que vai colocar a sua casa em ordem, não é você. É Ele que vai te libertar, que vai te capacitar, que vai te purificar. E o homem não é capaz de fazer isso sozinho. Mas Jesus, pelo seu Espírito Santo, tem agido dessa maneira, santificando a igreja. E nós despedimos de você, da sua família, você que nos ouve, com a paz do Senhor Jesus. E despedimos também dos nossos companheiros aqui à mesa. A paz do Senhor. Paz do Senhor. Até o próximo episódio.